Você é genuinamente bom, só por ser bom mesmo, ou você é bonzinho por algum interesse, ou para as pessoas não excluírem você, ou para você não ser cancelado e excluído da sua panelinha, ou simplesmente para você estar sendo bonzinho para se proteger demais? Você já se fez essa pergunta? Caso não tenha feito, essa série aqui que está bem na tela conta muito essa questão através do nosso personagem chamado Walter White, que é esse rapaz careca que está aí na tela. Eu achei esse canal impressionante, esse canal ótimo aqui chamado Danos Morais, que faz uma análise, um compilado existencial e filosófico desse personagem aqui, Walter White, que era um homem bom, um homem dedicado à família, um homem bonzinho, na verdade, que acabou se transformando ao longo da série e muita gente no mundo inteiro se identificou. Essa série aqui, inclusive, deixou a Netflix famosa. Breaking Bad e House of Cards foram duas séries que fizeram a Netflix estourar há quase uma década atrás. Mas caso você não tenha assistido, se prepara para esse vídeo, que é um dos melhores vídeos que eu já vi sobre o Walter White. O nome do vídeo é Você é bom ou só tem medo? O dilema de Walter White. Então se prepara que caso você tenha assistido a série Breaking Bad, você vai ver ela de uma forma totalmente diferente agora. E se você não tiver assistido, se prepara também, que isso aqui é impressionante. Vai servir também para suas reflexões. Você está no canal Em Busca de Significado. Meu nome é Weasley e hoje vamos reagir, comentar e debater sobre o vídeo do canal Danos Morais. Você é bom ou só tem medo? O dilema de Walter White. Deixa o like aí, tá? E simbora. De laboratório. Eles até... Breaking Bad tem como um dos seus principais temas a mudança. Química é o... Olha essa frase aqui do início, galera. Olha essa frase do início, ó. Se você não é capaz de ser violento, você não é pacífico. Você é só... inofensivo. Interessante, hein? Já começou bem. Breaking Bad tem como um dos seus principais temas a mudança. Química é o estudo da matéria. Mas eu prefiro ver como estudo da mudança. E até por conta disso, a maior parte do público acaba se dividindo em dois grupos bem diferentes. Os que acreditam que o Walter era um cara bom, que se tornou mal por tudo que aconteceu com ele, e do outro lado quem acredita que não, que ele sempre foi mal, egoísta, egocêntrico. E por isso hoje a gente vai tentar olhar pra essa história de um jeito diferente, que mostra que o grande ponto do Walter não é ser um cara bom ou mal, e sim sobre tomar o controle da própria vida, e principalmente o quanto Breaking Bad fala com o público diretamente através do Walter White. Então eu tenho certeza que você vai se identificar. E pra tudo isso fazer sentido, a gente primeiro precisa de um pequeno contexto, tanto pra quem nunca viu a série ou já viu há tempo demais pra lembrar dos detalhes. No início da história, o Walter é apresentado como um professor de química extremamente inteligente, mas frustrado, muito frustrado. Ele é um pai de família preso numa rotina horrível, 50 anos de idade, ganhando uma mixaria como professor, a ponto de precisar de um segundo emprego num lava rápido, o que pra ele, com a formação e a experiência que ele tem, é extremamente humilhante. Tanto que a própria série faz questão de deixar isso bem claro pra gente, com aquela cena de um dos seus alunos indo lá pra lavar o carro e humilhando o Walter no processo. Olha, eu quero os pneus brilhando, hein? Ai, meu Deus. Você não vai acreditar em quem tá lavando o carro do Chad. Já dentro de casa as coisas conseguem... Tá aí, ó, já pra mostrar que ele era humilhado, né? Ele é um químico brilhante, mas tudo que ele conseguiu na vida foi um empreguinho numa escola de ensino médio. E o salário não é grande o suficiente, ele tem que, infelizmente, lavar carros. Ou seja, é humilhante, né? Não pelo fato de ser professor de escola de ensino médio, claro que isso não é humilhante, mas pelo fato dele ser um químico brilhante, que poderia estar milionário, então trabalhando para grandes empresas. Infelizmente ele está aí dando aula no ensino médio. Então veja que o cara já começa no fundo do poço. A série já coloca ele no fundo do poço, tendo que se humilhar até para alunos. Vamos lá. ser ainda piores. O casamento dele com a Skyler parece totalmente morno, sem nenhum tipo de paixão, de sentimento. Parece mais um negócio, uma empresa que tá quase falindo, do que realmente um relacionamento que a gente olha e dá vontade de ter um parecido. E acho que um dos maiores exemplos do quão falido é esse relacionamento é o que acontece no aniversário dele, já que nesse dia que era pra ser especial, esse é o presente que o Walter recebe da própria esposa. Isso! 56! Ele não recebe respeito, admiração, desejo, nem da própria esposa. Tudo pra deixar bem claro pra gente o quão destruída é a vida do Walter nesse início. E esse aqui também é um ponto meio polêmico de Breaking Bad, já que a Skyler é vista por parte do público como uma megera manipuladora que tenta controlar a vida toda do Walter, e do outro lado vista como uma vítima. E isso é uma discussão muito mais complexa que ainda vai voltar nesse vídeo, mas vamos por partes. Até porque a gente ainda tem que apresentar mais um membro dessa família, o Walter Jr. Ele tem paralisia cerebral que acaba atrapalhando bastante na locomoção dele, dando ainda mais trabalho pros seus pais. Ao mesmo tempo que ele idolatra o seu tio Hank, que é um agente da narcóticos. E a relação do Walter com o Hank também
importante, mas bem complicada. Isso porque o Hank representa nesse início da história o macho alfa, um cara espaçoso que toda hora tá fazendo uma piadinha pra zoar o Walter, o que ele provavelmente nem fazia por mal, mas ainda assim causava um efeito muito ruim no Walt. E tem até uma cena que eu acho que exemplifica isso muito bem, em que o Hank vira pro Walt e fala: cara, se acontecer alguma coisa com você, pode deixar que eu vou cuidar da sua família. O que talvez, do ponto de vista dele, era uma forma de dar apoio, de falar: cara, se você precisar, eu tô aqui, se a sua família precisar, eu tô aqui. Só que do ponto... De certa forma, o Hank é o oposto, o total oposto do Walter White, né? Total oposto. Era aquele cara mais tradicional, o macho alfa, o cuidador, o cara expansivo, mas infelizmente o Walter White não via dessa forma. Do ponto de vista do Walt, por conta do contexto, aquilo foi uma ofensa, uma afronta absurda, já que com essa simples frase, o Hank tava tirando dele totalmente a sua masculinidade, meio que jogando na cara dele que ele era alguém incapaz de prover a segurança, a estabilidade financeira e social para sua própria família, algo que todo mundo espera dele como o homem da casa, que automaticamente faz a gente odiar a Skyler e o Hank não gostar tanto assim do Júnior, além de ficar se perguntando: pô, mas como que um cara tão inteligente como o Walt, com um nível de experiência, de conhecimento que ele tem, um químico foda desse, acabou com uma vida tão merda, tão fodida assim? Será que ele nunca teve uma oportunidade na vida? Então, pior que ele teve. Há muitos anos o Walter fundou uma empresa com seu melhor amigo da época da faculdade, o Elliot, e foi também quando ele começou a namorar a Gretchen, que na época era sua assistente de laboratório. Eles até chegaram a ficar noivos e só não casaram porque o Walt se sentiu incomodado, menosprezado, inferiorizado pela família dela, que era muito rica. Foi exatamente nesse momento que ele também decidiu vender a sua parte da empresa pro Elliot por só $5.000. Anos mais tarde, a empresa se tornou multibilionária e a Gretchen acabou se casando com o Elliot, não sobrando nada pro Walter. Tá vendo? Entendeu agora por que ele é um químico brilhante, mas frustrado? Ele fundou, junto com esse cara aí, o Elliot, uma empresa química, né, grande, que tinha potencial de crescer. Mas aí ele não estava se vendo mais trabalhando bem naquela química, várias frustrações, ele saiu, vendeu a parte dele por pouquíssima coisa. E olha só o que aconteceu. E hoje ele trabalha numa escola. Então veja o quanto essa série começa a mexer com o seu sentimental. Vamos acompanhar. Essa é a imagem que é construída pro Walter no começo da história. Ele é o retrato da frustração, do potencial desperdiçado, de alguém que teve várias chances ao longo da vida, mas desperdiçou tudo com decisões ruins, quase sempre tomadas pelo medo, pela insegurança, por não se sentir suficiente. E até hoje em dia ele continua no mesmo caminho, sendo humilhado e desrespeitado por todo mundo ao seu redor. Sua esposa, seu filho, seu cunhado, seus alunos, seu chefe, ninguém respeita ele. Esse é o Walt, ou pelo menos quem a gente vê do lado de fora, já que no primeiro episódio tem uma cena que eu acho que vale bastante a pena a gente prestar um pouco mais de atenção. O Walt tá lá na loja tranquilo com sua família, quando uns caras aleatórios chegam e começam a zoar o Júnior por conta da deficiência dele, o que claro deixaria qualquer um muito revoltado, ainda mais um pai. E por isso ele vai lá tirar satisfação com os caras. Tá com problema pra andar? Qualquer pai de respeito faria isso, viu? Tá esperando as amigas? Anda logo. Maluco. Claro que pra gente, essa atitude do Walter, essa violência, por assim dizer, é justificada, já que os caras estavam lá fazendo gracinha zoando com o moleque deficiente, então assim, eles mereciam isso e até mais. Só que o destaque aqui, o detalhe que realmente é importante, é o rosto do Walt. A expressão no rosto dele não é de raiva, de indignação pelo que acabou de acontecer. É de satisfação, é de um homem que acabou de perceber algo importante sobre ele mesmo. E pra quem defende que o Walter sempre foi mal, sempre foi esse carrasco, isso aqui é um prato cheio. Porque se ele realmente era bonzinho assim, como é que ele tem uma expressão dessa? Como é que ele sente esse prazer em ser violento? Mas é aí que tá, esse prazer, essa satisfação que o Walter sente não tá na violência em si, mas sim no poder, no respeito que ele adquiriu. Tanto que ele olha pra Skyler com uma cara meio que falando: você viu aí, né? Eu sou brabo, hoje eu vou. Você viu aí, né? Você viu. Eu tô falando zoando aqui, mas realmente é isso que ele deve ter pensado, porque naquele ponto ele se viu como o homem que ele gostaria de ser, de acordo com o ideal de masculinidade que ele tinha, e que ele acreditava que a Skyler também esperava dele. E por isso ele se sentiu seguro bastante pra chegar nela dessa forma, já que ali ele tinha acabado de encarnar essa figura do homem que protege a sua família, que tá disposto a fazer tudo por eles, e por isso ele merecia essa posição de respeito absoluto. Mas por enquanto, o Walt que a gente conhece ainda não é um cara mau. Ele é só um cara passivo demais. Um cara que deixa o cunhado zombar dele, o chefe aproveitar, os alunos desrespeitar ele completamente. Tudo isso porque nesse ponto da história ele enxerga essa passividade como uma decisão. Ele acredita que ele é um homem pacífico, que tá escolhendo não entrar nos conflitos. Só que... Exato, só que não é uma escolha dele, ele não tá fazendo isso por escolha. E a pacificidade, ela atrapalha tanto a vida de homens quanto mulheres. Então você nunca seja alguém pacífico demais, né? Aliás, pacífico não. Pacífico a gente tem que ser sempre. Não pode ser passivo. Passivo, não confundir pacífico com passivo. Infelizmente, o Walter White era muito passivo, muito. E aí as pessoas acabavam pisando nele. É aí que tá, como disse a frase no início do nosso vídeo, isso não é ser pacífico, isso é ser inofensivo. O Walt nesse início parece ser uma boa pessoa só porque ele é passivo demais pra fazer qualquer coisa, e não por escolha. E pra ele essa vida tava ok, ele viveu assim por 50 anos, mas uns 30 assim seria tranquilo. Uma vida medíocre, sem grandes conquistas e tá valendo. Mas é aí que vem o primeiro grande ponto de virada. Walter é diagnosticado com câncer de pulmão inoperável no estágio avançado, o que significa... Aí começa a virada, ele descobre que vai morrer de câncer. Olha aí, viu a virada. Significa que agora ele tem só alguns meses de vida. E essa aqui ainda não é a causa da virada em si.
si, mas é um gatilho, um catalisador que vai começar todo o processo, já que a descoberta dessa doença funciona quase como uma sentença de morte, um choque de realidade que faz ele olhar para a própria vida e perceber o quão vazia ela é, o quanto ele sempre foi medroso, o quanto ele deixou de viver de verdade. Inclusive, nesse ponto a gente tem um detalhezinho que quase sempre passa batido, mas que também vai ser importante pra gente entender as decisões do Walt daqui pra frente. Em algumas cenas meio fragmentadas, espalhadas pela série, a gente vê o Walt lembrando do seu pai no hospital, falando que ele teve a doença de Huntington, que é degenerativa, e que pouco a pouco essa doença foi acabando com a vida dele, a ponto de deixar o seu pai preso numa cama de hospital sem conseguir fazer nada sozinho, com uma respiração tão fraca, tão estranha, que parecia que ele não tinha nada dentro dele, que ele era uma casca vazia, oca. E foi exatamente o medo de também se tornar assim, de também pelo mesmo caminho que o seu pai foi, se tornar alguém insignificante e fraco, que levou o Walt a tomar uma decisão tão radical, a fazer algo que ele nunca fez durante 50 anos de vida. Só nesse momento o Walt realmente se sentiu acordado. E o mais estranho é que foi a sensação da morte chegando que fez ele se sentir livre pela primeira vez. E com essa liberdade, sem o futuro pra se preocupar, ele decide começar a cozinhar metanfetamina junto com Jesse Pinkman, seu ex-aluno. A justificativa inicial, que no momento parece até ser bem sincera, é dinheiro. Ele quer garantir o futuro da sua família e até faz as contas para ver quanto seria necessário para ele poder aposentar ou partir de vez. 737 mil dólares. Para ele, esse valor seria o ideal para ele poder partir e morrer em paz, sabendo que a sua família vai ficar bem por vários e vários anos. E claro que isso é moralmente errado, vender droga, entrar num esquema de tráfico nunca vai ser certo, mas ainda assim, o público, a gente que tá assistindo, consegue se conectar, compreender as motivações dele e até passar um pouco de pano. Até porque no... Exato, as motivações dele são sinceras, são dignas, são justas e honrosas. Ele vai morrer e para não deixar a família desamparada, ele quer juntar uma quantidade de dinheiro que deixe a família tranquila, sossegada por vários anos, entendeu? O problema é os meios pelo qual ele escolhe isso, que é cozinhar metanfetamina, e vender pela cidade, porque dá muito dinheiro, né? O tráfico de drogas. Então ele vai logo pro caminho mais fácil. E é aí que começa o público a se dividir. Porque, a causa pelo qual ele quer fazer isso é nobre, mas os motivos são nobres, mas a forma ao qual ele está escolhendo isso não são nada nobres. começo, o Walt, a série em si não traz essa confiança que a gente depositou no personagem. Tanto que no primeiro confronto dele contra o Crazy Eight e o Emílio lá no trailer, em que ele tem que matar pela primeira vez, ele faz isso por não ter escolha. Ele sente remorso, ele pede desculpa, ele se importa. Então, mesmo nesse segundo passo, onde a gente sabe que ele tá fazendo uma coisa objetivamente errada, a gente ainda consegue entender o personagem. Se colocar no lugar dele e falar, pô, cara, realmente uma situação complicada, no lugar dele talvez eu faria a mesma coisa. E é interessante a gente reparar que a série tá o tempo todo fazendo esses testes, dando um passinho a mais, forçando mais uma situação pra ver até onde a gente vai apoiar o Walt mesmo sabendo que ele tá errado. Ainda assim, essa situação toda serviu pra mostrar pra ele que nem sempre o diálogo vai ser o suficiente e que às vezes a violência é necessária. O que mais uma vez se conecta com aquela primeira cena em que os moleques estavam tirando onda com o Junior e ele teve que intervir. E até aqui eu acho que o público em si não discorda tanto. Todo mundo acredita que o Walt ainda tava num caminho justificável. Isso, essa série é inteligente porque ela faz você gostar do Walter, apoiar o Walter, entender o Walter em todas as coisas que ele faz, ainda que sejam coisas erradas, porque tudo que ele tá fazendo é por amor à família, é pra não deixar a família desamparada, entendeu? Tudo que ele tá fazendo é por isso. Então, a gente apoia o cara tá em desespero. Ó, vão acompanhando, tá? Ele tá vindo num caminho tentando fazer as coisas certas sem virar o vilão que ele se torna depois. Mas aí a gente chega no ponto que divide completamente a comunidade de Breaking Bad, que é justamente o momento em que o Walt recusa a ajuda do Elliot e da Gretchen, que estavam oferecendo tudo pra ele. Um emprego, um plano de saúde, pagar o tratamento que era caríssimo, que naquele momento ia resolver todos os problemas que ele tinha alegado. Ele ia poder ter um excelente tratamento, segurança pra sua família, um emprego na sua área, sem ter que aturar aluno chato, chefe folgado, mas ele não aceita por puro orgulho. Pra ele, a ideia de receber caridade, ainda mais vindo deles, era completamente inaceitável. O que ele queria era levantar o dinheiro por conta própria e provar que ele era capaz de se virar sozinho, que não era só um velho triste com câncer para as pessoas terem dó dele, terem pena. Tudo porque pra ele aceitar essa ajuda seria se colocar de novo naquela posição do início, de ser um coitadinho, uma vítima, uma pessoa frágil, fraca. Pra ele aceitar essa ajuda ia destruir completamente a sua masculinidade e por isso ele não aceita. E pra piorar, ele ainda mente pra Skyler, falando que não, ele aceitou, tá tranquilo, enquanto ele continuava cozinhando metanfetamina escondido pra poder levantar a grana pelos seus próprios meios. E a partir dessa escolha, a sua persona de Heisenberg começa a nascer, um nome que veio justamente de um físico muito famoso por conta do princípio da incerteza, o que combina muito bem com essa natureza imprevisível, caótica que ele começa a mostrar a partir desse ponto. E assim que o Heisenberg passa a existir, que ele é introduzido na história, muita gente começa a procurar onde foi exatamente esse ponto de mudança, onde o Walt sumiu e apareceu um Heisenberg. Só que a verdade é que ele tava lá o tempo todo, a gente só não via. Dá até pra gente fazer um paralelo com o último vídeo sobre o Clube da Luta, em que a gente tem a divisão do id, o ego e o superego no mesmo personagem, através do narrador e do Tyler. Claro que no caso do Walt não é... Outro excelente filme, viu? Clube da Luta. Recomendo assistirem, pra deixar de ser passivo, principalmente esse filme, tá? Tão literal quanto lá, mas dá pra dizer que ele também tava deixando o seu superego, que é esse lado mais certinho, que segue as regras, tomar conta no início, a ponto de criar essa segunda personalidade a partir do seu id, que é o lado mais instintivo, impulsivo, que busca o prazer imediato, pra só no fim conseguir encontrar um equilíbrio com o seu ego, quando já era tarde demais. E isso torna o personagem ainda mais interessante, porque até pro próprio Walt, o Heisenberg é como se fosse um monstro interno, uma outra parte escondida que nem ele mesmo conhecia, com seus próprios traços de personalidade, instintos, necessidades, tudo diferente do Walt. Então quando ele colocava aquele chapéu preto, não era mais o Walter, e sim o Heisenberg. Esse era o seu ritual de
transição de um pro outro. O que também pode ter funcionado pro Walt como uma forma de desassociar. Como se ele estivesse dizendo, não, peraí, esse não sou eu, não é o Walt que tá fazendo essas coisas, é o Heisenberg. Tudo como... Exato, era uma espécie de desassociação. Na psicologia a gente fala isso. Tem pessoas que cometem certos crimes e para se desassociar daquele crime horrendo, ela acaba criando uma persona, uma nova persona, que fala, olha, não fui eu que fiz aquilo, eu estava possesso, eu estava virado em outra coisa, não era eu ali no meu normal, entendeu? Essa desassociação acontece pra caramba. E no caso do Walter White, foi mais ou menos isso que ele fazia também. Ele botava esse óculos escuro, esse chapéu preto, e aí virava o Heisenberg. Era outra persona, entendeu? Totalmente diferente do Walter White, que inclusive no final da série é fantástica. A despersonalização desse personagem. Uma forma de escapar da responsabilidade, de não ter que encarar o seu próprio lado sombrio. E até por isso ele sustenta durante tanto tempo essa máscara de um cara bonzinho que tá fazendo o necessário pra proteger a sua família. E ele só vai abrir mão disso, pelo menos parcialmente, quando a Skyler confronta ele. E é nesse momento em que ele assume realmente a identidade do Heisenberg. Um professor com câncer, desesperado. Tá legal, já chega. Desesperado, forçado a trabalhar sem poder desistir. Vamos nós dois parar de tentar justificar tudo e admitir que você corre perigo. Com quem pensa que está falando? Quem você acha que está vendo? Eu não estou em perigo, Skylar. Eu sou o perigo. Essa frase famosa, eu sou o perigo, não é só uma ameaça vazia. É a expressão máxima dessa nova identidade totalmente movida por poder. E a partir desse ponto em que ele realmente assume a identidade do Heisenberg, cada um dos seus atos imorais vão só se acumulando e se tornando cada vez piores. E um dos maiores exemplos disso é justamente a morte da Jane, a namorada do Jesse, já que ele chega na casa onde os dois estavam dormindo, vê ela engasgando com o próprio vômito e escolhe não fazer nada. Sendo que foi ele que virou ela de barriga pra cima e consequentemente fez ela se engasgar. Nesse ponto, o que o Walt fez foi basicamente por egoísmo, pra poder se livrar de uma chantagem, pra tirar uma pedra, um obstáculo do caminho. Claro que do ponto de vista dele, aquela era uma ação pra proteger também o Jesse dessa má influência que ela representava, porque por mais distorcido e bizarro que seja, o Walter tinha um cuidado, um carinho com o Jesse. Eles têm uma espécie de relação paterna bem bizarra, bem distorcida, mas ainda assim tem. Só que essa decisão de não só não impedir, como causar a morte da Jane também tem consequências trágicas pra várias e várias pessoas na cidade, já que o pai dela, que era controlador de tráfego aéreo, fica completamente destruído e acaba causando aquele acidente que mata quase 200 pessoas no processo. E tudo isso, todas essas mortes, só aconteceram por conta da ação do Walt, ou nesse caso o Heisenberg. E a série faz questão de deixar isso bem claro, iniciando o episódio com aquela cena do ursinho na piscina, porque no começo a gente não entende, ou acha que é um trailer do 21 Pilots, pra só depois a gente ligar os pontos e perceber como é tudo um efeito dominó. Uma ação que ele tomou pra se proteger e, entre muitas aspas, proteger o Jesse, acabou resultando nisso tudo. Inclusive, a relação desses dois é muito complexa, muito interessante, porque tem momentos que fica bem claro que eles se importam de verdade um com o outro, e tem outros que tá claro também que eles estão só se usando pra alcançar um objetivo. O que é um assunto complicado demais pra gente falar aqui, senão o vídeo ia ficar gigantesco. Então, se vocês quiserem um vídeo dedicado ao Jesse em algum momento, é só comentar aí embaixo que a gente faz. Mas Ou seja, uma única decisão errada aí do Walter White acabou causando um acidente gigante que matou centenas de pessoas, entendeu? Então veja que tudo tá ligado na nossa vida, né? Desde as nossas decisões, as nossas conversas e por aí vai. Tudo tá ligado. É interessante isso. O interessante é que pro Walt, essa relação com o Jesse mostra que em momento algum ele virou esse monstro absurdo que não se importa com nada e ninguém. Ele ainda era um ser humano, alguém que se importava com outras pessoas, que tinha o seu lado bom e ruim como todo mundo. E é exatamente nesse ponto que a gente conhece um dos melhores personagens da série inteira, Gus Fring. Assim que ele entra na história, o jogo do tráfico sobe Esse cara é fantástico. pra um nível completamente diferente. Fica bem claro pra gente que no início o Walt tem uma mistura de medo e respeito pelo Gus. Ele olha pro Gus e vê aquilo que talvez um dia ele quer se tornar, o dono de um império das drogas, não só um fabricante. Ao mesmo tempo que o Gus consegue inspirar essa confiança e esse medo, ele é um cara frio, calculista, discreto, super silencioso e eficiente, algo que o Walt não consegue alcançar, seja por ele ou por conta do Jesse. Só que o Gus, em contrapartida, consegue ler o Walt como um livro aberto, sem nenhuma dificuldade. Ele rapidinho percebe o ego, a ambição dele, e usa isso pra poder trazer ele de volta pro jogo quando ele pensa em sair. Ele oferece aquele laboratório super moderno, elogia a qualidade do produto, faz de tudo pra massagear o ego do Walt. A gente tá vendo duas pessoas extremamente inteligentes num duelo de manipulação pra ver quem vence, parecendo Light e o Kira em Death Note. E o Gus também é outro personagem absurdo que merece um vídeo só pra ele. E a relação desses dois personagens também é muito importante pro desenvolvimento do Walt. Principalmente porque ao admirar o Gus e ao mesmo tempo ter ele como inimigo, como um desafio intelectual, alguém a ser superado, coloca ainda mais pressão no Walt, principalmente porque a situação na casa dele ficava cada vez pior. A Skyler descobre sobre o Heisenberg e o seu esquema de tráfico, eles começam a brigar ainda mais que antes, e é nesse ponto em que a Skyler trai o Walt com o chefe dela e conta isso pra ele da forma mais direta e insensível do mundo. Eu transei com o Ted. Claro que Sacanagem. nesse ponto da história a Skyler já tava por aqui com o Walter, já não aguentando mais a mentirada dele, a enganação, e o relacionamento já tava nas últimas, o que, claro, não tira a culpa dela, tanto que boa parte dos fãs de Breaking Bad odeiam ela, não só por isso, mas por outras coisas também. Mas isso aí a gente também precisa de um outro vídeo pra falar, porque é um assunto bem mais complicado. A grande questão é... Na verdade, a Skyler é bem vingativa. Pra quem assistiu a série, deve ter percebido que ela é muito vingativa, essa mulher, muito. Ela também é egoísta, igual ao Walter, tá? Chega uma hora que ela fica usando o ego dela. Ela só olha pra ela, pras coisas dela, enquanto o marido tá se matando no tráfico, cara. É complicado. Mas eu acho ela bem egoísta, na minha opinião. E você? O que é que você acha da Skyler?
que essa treta toda em casa colocou muito mais pressão pro Walt ter que se provar como um homem, mostrar que ele era sim superior ao Gus, mesmo que pra isso ele tivesse que se afundar ainda mais na lama e no sangue, que é justamente o momento em que ele mata o Gale, ou melhor, que ele manipula o Jesse pra matar o Gale. Em que posso ajudar? Por favor, não faça isso. Você não precisa fazer isso. Ô, louco. Pra mim, essa aqui é uma das mortes mais pesadas, mais tristes da série inteira, se não for a mais triste, porque o Gale é super gente boa, ele é um cara inocente naquele contexto ali, né? Claro que ele ainda fazia parte de um esquema de tráfico de drogas internacional, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. E mesmo assim, mesmo ele sendo esse cara, gente fina, o Walt decide matar ele pra garantir a sua própria segurança. Agora, lembra lá no comecinho do vídeo que eu falei do Walt se posicionando pela primeira vez pra ser um homem de verdade, pra proteger a sua família a qualquer custo? Pois é, e eu usei essa expressão lá naquele inicinho justamente porque aqui, na hora de matar o Gale, ele vê a situação da mesma forma. Ele justifica pra si mesmo que ainda é pela sua família, e por isso ele tá certo. O Walt se recusa a falar, eu sou o vilão, eu sou o cara mau. Ele pode até falar que ele é o perigo, mas isso é muito mais um sinal de poder, não de moralidade. O que combina perfeitamente com a nossa frase inicial. Ser perigoso é ter o potencial de causar dano, é ter força pra isso, e não ser mal. Não é uma discussão sobre moralidade, e sim sobre potencial, sobre ser capaz de escolher. E agora ele era. O Walt começa a ficar viciado nessa sensação de poder. Se antes ele não conseguia se impor, se posicionar, agora ele não conseguia desistir, não conseguia abrir mão. Ele finalmente estava conseguindo causar algum impacto no mundo, sentir que ele importava. E isso começa a deixar claro pra gente que o Walt não mudou de um cara bom pra um cara mau. Ele passou da inação, da passividade pra ação, pra atividade. Ele deixou de ser inofensivo, e aqui sim ele poderia ter escolhido ser pacífico, mas ele não fez isso, muito pelo contrário. Ele escolheu ser o perigo. Exato. Nesse momento, sim. Aí ele teve o direito de escolha, porque ele já tava um cara fodão, já tava um cara perigoso, já tava um cara poderoso. Então ele poderia escolher agora ser pacífico, entendeu? Poderia escolher ser pacífico, mas ele não escolheu. Escolheu continuar sendo perigoso. Você só é livre de verdade por aquilo que você não pode escolher, por aquilo que você não escolhe fazer. Aliás, a frase é essa. Nós não somos livres por escolher o que fazemos, mas sim somos livres por escolher não fazer. Ou seja, você pode fazer aquilo, você tem o poder de fazer aquilo, mas escolhe não fazer. Aí sim você é livre. Aí sim você é forte o suficiente. Aí sim você é macho alfa, como falou no início do vídeo. Beleza? Botem isso na cabeça. Violento. Quando ele entra no tráfico, o Walter passa a ser um viciado, e não nas drogas que ele fabricava, mas no poder, na sensação de agência, de decisão, de escolha. E esse comportamento de viciado fica muito claro em vários momentos da série, em que ele tem a oportunidade de sair do jogo, de parar, de ter uma vida segura com sua família, mas ele sempre arruma uma desculpa diferente. Não, eu preciso cozinhar mais até terça-feira, preciso fabricar 1 quilo, 100 quilos. Ah, a metilamina vai estragar, a gente precisa fazer mais esse e aquele negócio. Nesse ponto ele precisa disso, precisa dessa sensação de poder que o negócio traz. E pra gente não ficar com nenhuma dúvida de que isso realmente é um processo que tá acontecendo com ele, nem quando o câncer entra em remissão, ele desiste. Na verdade, ele nem sequer para pra pensar sobre isso tudo, ele só segue em frente, como se nada tivesse mudado. Porque assim, no início ele começou com esse plano de entrar pro tráfico, de fazer dinheiro, meio que naquela pira, né? Tipo, vou morrer mesmo, então foda-se. Só que quando ele descobre que o câncer tá em remissão, que ele vai ter mais tempo de vida, isso deveria pelo menos fazer ele parar pra pensar, mudar de opinião. Só que não é o que acontece. É que nem você descobrir que você vai morrer em 1 ano, e aí você pega dinheiro com 5 AJ diferentes, gasta tudo, e depois descobre que o diagnóstico tá errado, que você não vai morrer. Com a diferença de que no caso dele, ele ainda tem a opção de parar, de sair disso, de contar a grana e pensar, pô, velho, acho que já tá bom, né? Já fiz um pezinho de meia aqui, minha família já tá bem, eu vou curtir ali com eles esses 2 anos que eu ganhei, boa. Mas não, ele simplesmente continua. Ele tem a necessidade desesperada de ser reconhecido, de se afirmar, de sentir poder. E isso só piora depois que ele consegue vencer o Gus no seu próprio jogo, explodindo ele no asilo de uma cena muito foda, diga-se de passagem. Pois é, essa cena foi incrível, essa cena aí. Maravilhosa. A partir daqui, o Walt não tem mais ninguém no seu nível pra competir. Ele assumiu aquele vácuo, o trono que ficou vago depois da... Perceba, inclusive, que o Walter ficou viciado no poder, né? Ele sempre foi um cara apagado, sempre foi um cara passivo. E aí, quando ele se torna um cara poderoso, um cara influente, ele se vicia nisso. O que nos lembra daquela teoria de o poder é viciante, né? O poder é viciante. Eu acho que essa série traz muito isso e joga na nossa cara. Uma vez no poder, você não quer mais sair. A gente pode ver isso muito nos políticos, né? Tem vários políticos aí que se reelegem de formas infinitas, nunca larga o osso. Dentre outros cargos de poderes que a pessoa, uma vez no poder, não quer sair. Realmente, o poder é vicioso, é viciante, galera. Creio eu. Acredito nisso. E vocês? Acreditam nisso também? Morte do Gus. E isso fica muito bem representado pelaquela frase que ele disse pro Jesse. Jesse, você perguntou pra mim se eu estava no negócio do cristal ou do dinheiro. Em nenhum. Eu estou no negócio do poder. E esse é exatamente o ponto, não é mais sobre fazer dinheiro pra família, não é nem sobre sobreviver, é sobre poder, influência, legado, pra provar pra si mesmo, pro Elliot, pro mundo inteiro, que o Walter White é superior, que ele é mais inteligente. O que por um lado funciona e por outro marca a queda moral absurda que ele vai sofrer a partir daqui. Agora o Walt presencia a morte de uma criança sem nenhum tipo de remorso ou arrependimento, mata o Mike, alguém que ele temeu por muito e muito tempo, simplesmente por ter entrado no seu caminho, e por mais que ele pareça ter um pouquinho de culpa depois de matar o Mike, isso logo desaparece. E aí vem o plano pra matar 10 pessoas na prisão ao mesmo tempo em 2 minutos, tudo pra deixar bem claro pra gente que o Heisenberg agora tá em outro nível, que ele tá realmente se
tornando o mestre do crime, o dono de um império. A família, que antes era a sua principal motivação, agora se torna um obstáculo a ponto da Skyler se sentir uma refém dentro da própria casa. Ele já não precisa mais do chapéu da transição, ele é o Heisenberg o tempo todo. Aqui ele ainda parece acreditar que ele pode ter os dois, o império e a família, o que obviamente não tem como dar certo. O câncer volta com tudo, o Hank finalmente descobre a verdade, e o Walt ainda tenta de todas as formas possíveis contornar a situação, até forjando uma confissão, colocando a culpa no Hank, tudo pra tentar equilibrar esses dois lados, esses dois mundos, o que pra ele era o seu lado perigoso e o seu lado bom, o lado familiar que dava sentido pra tudo. Só que a essa altura, do jeito que tava, era impossível, e ele só percebe e aceita isso de verdade quando o Hank é morto. O desespero do Walt implorando, oferecendo todo o dinheiro que ele tinha pra salvar o cunhado, tudo porque ele era o último vínculo, o último laço que ele tinha com a sua família. O Walt sabia que se o Hank morresse, ele nunca mais ia ter sua vida de volta, que a Skyler e o Jr. jamais iam perdoar ele, e por conta disso, a morte do Hank destrói ele completamente. Ele perdeu tudo. Faça logo. Essa cena foi foda. Inclusive, esse episódio aí é considerado o melhor episódio de série de todos os tempos. Houve uma premiação que premiou esse episódio aí como o melhor de todos os tempos. Bizarro e triste, galera, mas é interessante. A maior parte do seu dinheiro foi roubado pela gangue do Jack. O Jesse é levado como um prisioneiro, como um escravo pra cozinhar pra essa gangue, e ele já não tem mais nenhum vínculo com sua família. A partir desse ponto ele acaba tendo que se exilar numa cabana isolada no meio do nada, e tudo que resta pra ele é a solidão absoluta e o peso do que ele fez. E um dos melhores momentos pra gente entender realmente o peso dessa solidão do Walt é quando ele oferece milhares de dólares pro cara que levou ele até lá pra poder ficar conversando com ele por mais uma hora. Ele tava no fundo do poço. Ele era um homem que conquistou tudo, mas no fim não tinha nada, nem ninguém. O controle que ele achava que tinha não existia mais. E se antes ele era um escravo do seu medo, da sua insegurança, agora ele havia se tornado um escravo da sua própria ambição, da arrogância que tirou tudo dele. A gente ainda vê o seu retorno, tentando resolver tudo, consertar o que tinha sobrado da sua vida, mas ainda assim o final da série não é uma redenção pro Walt, é só um fechamento, pra deixar bem claro pra gente a mensagem que foi passada em cada episódio. Quando ele vê o Elliot e a Gretchen na TV diminuindo a contribuição dele pra afundar a empresa, ele fica completamente fora de si, e por isso ele vai atrás dos dois, ameaça eles pra garantir que o seu dinheiro vai chegar na sua família, usando eles como intermediários, e começa a acabar com as pontas soltas, envenenando a Lydia, que foi sua parceira de negócio por um tempo, e no confronto final ele bola aquele plano super complexo pra libertar o Jesse. Ele começa indo atrás de vingança contra o Jack pela morte do Hank, pela tortura do Jesse. Essa cena foi louca. O que ele consegue fazer, mesmo ficando à beira da morte pra isso. E é exatamente aqui onde a gente tem uma das melhores cenas pra realmente entender quem era o Walt. Quando ele confessa pra Skyler que tudo que ele fez foi por ele mesmo, e não pela família. Eu fiz isso por mim. Eu gostava. Eu era bom nisso. Eu me sentia vivo. Só que essa cena, apesar dela... Essa cena, eu me sentia vivo, tá vendo? A vida inteira dele, ele se sentia morto, vazio, passivo. E quando ele entrou pro crime, entrou pro tráfico, começou a cozinhar, ele disse que se sentia vivo. Por quê? Por conta do poder que ele adquiriu, por conta da influência, por conta de se sentir poderoso. Então foi o momento em que ele se sentiu vivo, entendeu? E aí ele passou a fazer o que ele fazia, não mais pela família, e sim por causa dele, entendeu? Do ego dele, dessa sensação de poder dele. Aí nessa hora o público já ficou contra ele, né? Eu me lembro claramente nas últimas temporadas que eu já fiquei, já não apoio mais o Walter. Enfim, ele começou a se transformar no vilão. Muito louco isso, né? Ser muito boa e eu gostar muito dela, ela traz um problema que é fazer as pessoas simplificarem demais o personagem. Falar assim, aí, tá vendo? Falei que ele sempre foi egoísta, egocêntrico, manipulador, um cara mal, tá vendo? E sim, isso não tá totalmente errado, mas não é só isso. Até nesse ponto aqui, que é o final de tudo, ele ainda tá se preocupando com a sua família. Ele ainda quer que eles tenham uma vida decente, tanto que ele dá as instruções exatas do que a Skyler tinha que fazer e como fazer pra ela sair como vítima, e só ele levar a culpa. E no fim, ele ainda morre sozinho no laboratório, justamente o lugar onde ele teve a sua ascensão era onde ele também ia ter a sua queda. Só que ao contrário do que a gente esperaria, a expressão no rosto do Walt não é de arrependimento e de tristeza, e sim de aceitação, de alguém que cumpriu o seu objetivo, de alguém que alcançou exatamente o que queria, e cumpriu o que ele achava que era o seu papel. E esse aqui é exatamente o ponto. O Walt tinha sim um ego gigantesco, um orgulho maior ainda, uma necessidade por poder, por controle, só que mesmo tudo isso não torna ele necessariamente mal, só humano. E até por isso, tanta gente mesmo sabendo... Só humano, exatamente, é o que eu ia dizer, né? Nós somos humanos, todos nós temos um pouco desse ego, um pouco dessa ganância por poder, um pouquinho desse egocentrismo, todos nós temos. Isso é ser humano, não é exatamente ser mal. Até porque eu acredito que todos nós não somos 100% mal ou infinitamente maus ou 100% bons infinitamente bons. Nós somos uma mistura dos dois. Porém, a gente pende mais para um lado do que para o outro. Tem gente que você vê que é escrota e já tem gente que você vê que é boa, que é virtuosa, que é honesta. Outros são completamente cachorros, fora da caixinha, não é verdade? Você sabe disso. Mas dentro de nós sempre há esse equilíbrio do yin e do yang, né? O bem e o mal.
que ele claramente é o vilão, ainda se identifica com ele, ainda defende o personagem, justamente porque a gente entende boa parte do que ele sente. A frustração, a sensação de que a gente merece mais, isso conecta as pessoas. Mas também é um caminho muito perigoso, porque abre porta para vários tipos de extremismos, e é aí que vem a escolha. O que fez o Walt se tornar objetivamente alguém mau foram as suas escolhas ao longo da obra. Ele escolheu o seu Heisenberg várias e várias vezes, dia após dia. Qualquer um pode ser mau, e qualquer um pode ser bom. Todo mundo tem esse potencial, e a maioria das pessoas está em algum lugar no meio desses dois extremos. Tá vendo? Tem a questão da escolha. O bom, a bondade e a maldade está dentro de você. Você pode ser mal a hora que você quiser. Você pode ser bom a hora que você quiser. Mas você tem a escolha. Você tem o livre-arbítrio da escolha. Entendeu? No fim das contas, é a sua consciência que vai escolher para qual dos lados você vai tender. E caso você tenda para um dos lados, o outro lado sempre vai dar uma pitadinha. Sempre vai dar uma cutucada em você. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Somos imperfeitos. É natural. É normal. E até dentro da própria obra a gente tem exemplos disso. A Skyler, que parece certinha em várias coisas, também infringe a lei. A Marie é super amorosa e prestativa, mas também é uma ladra. O Hank é um babaca, mas também é um cara íntegro. E o Mike ama e protege a sua família, ao mesmo tempo que ele é um assassino de aluguel. E esse é exatamente o ponto da história. Qualquer um pode ser tão mal ou tão bom quanto quiser. A diferença é que às vezes as pessoas não têm poder ou autoestima o suficiente para mostrar isso, que era o caso do Walt no começo. Ele era inofensivo. Mas a partir do momento que ele se deu o poder, ele teve opções, a possibilidade de escolher o seu caminho, ele escolheu se tornar um criminoso, um vilão, o dono de um império das drogas, o próprio perigo. E é justamente por isso que eu não concordo com essas duas posições extremas, de falar que o Walt sempre foi mal e ponto final, ou que ele é uma vítima que sofreu e por isso ele fez o que fez, que ele não tem culpa. Pra mim, Breaking Bad não é sobre você ser uma pessoa boa ou ruim e isso vai determinar o que você faz. Mas sim o contrário, o que você faz, as suas escolhas, é o que determina que tipo de pessoa que você é, se você é bom ou ruim. Mas, é claro, como eu sempre digo, isso aqui é a minha opinião, a minha forma de ver, você pode discordar à vontade, pode comentar embaixo se você enxerga de uma forma diferente e bora trocar uma ideia. Mas, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo. Termino esse vídeo dizendo que você não é o que a vida fez de você. Você é o que você faz com que a vida fez de você. Sacou? Entendeu a questão? Todo mundo gosta de... Todo mundo não, quase todo mundo gosta de botar vitimismo nas coisas. Ah, eu sou assim porque eu sofri muito dos meus pais, fui abandonado, nunca tive dinheiro, blá, 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 blá. Calma, cara, calma. Você tem escolha ainda na sua vida. Todos nós temos escolhas. Você tem que pegar o que aconteceu contigo e aí sim construir a sua vida ou simplesmente ficar se vitimizando, né? Você, no final das contas, tudo que você passou na sua vida passa pelo filtro das escolhas. O Walter White teve escolha dele sair do ambiente de tráfego, de parar de cozinhar, né, e voltar para a família, curtir os poucos anos que ele tinha ainda de vida com a família, com aquele dinheiro que ele já tinha conseguido, mas não, ele escolheu permanecer pelo poder. Então, no fim, a série é sobre escolhas também, tá? É sobre escolhas. E você, o que você está escolhendo para sua vida? Você já teve esses momentos bons e ruins? O que é que você está escolhendo viver na sua vida? Vamos continuar esse debate aqui nos comentários abaixo, beleza? Lembrando que o canal aqui é o Danos Morais, muito bom o canal do rapaz, recomendo, vou até me inscrever aqui, já me inscrevi, e se você gostou desse vídeo e de outros, te convido para mais vídeos, ó, clicando aqui ao lado, e a gente se vê já daqui a pouco, em mais um vídeo, valeu? E não esquece de deixar o like, tá? Fui!